Tudo bem, gente? Esse é o segundo vídeo do meu canal e eu tenho a honra de trazer um cara que eu admiro muito, um cara que tem apenas 22 anos, que começou numa cidade com 180 mil habitantes e hoje viaja ao Brasil falando de estratégia de posicionamento. É um cara que está muito à frente do seu tempo e eu tenho a honra de apresentar para vocês o Samuel Ferreira. Muito obrigado, Tamo junto, meu Samuel. irmão. Obrigado Fico por ter aceitado. extremamente honrado por estar aqui. Você é um cara sensacional, gosto muito do seu trabalho e vamos bater esse papo e destravar quem vai assistir isso. Vamos falar de empreendedorismo. O Samuel ele é visagista, mas nós vamos falar dele como empreendedor. E o nome desse quadro, inclusive, para vocês é o lado E, porque a gente vai conhecer o lado empreendedor das pessoas. Estou com a minha colinha aqui, vou fazer a primeira pergunta para ele, coisas que eu anotei e gostaria de perguntar para ele. A primeira pergunta que eu tenho para fazer para você, Samuel, mas antes deixa eu contextualizar. Eu acredito muito que existe uma diferença entre o ser PJ e ser empreendedor. Tem muita gente que trabalha aí como PJ, mas ele é aquela coisa do cumprir o horário dele vai embora, e ele não faz nada para aumentar o faturamento dele, para aumentar os ganhos dele, vamos falar uma linguagem mais simples, né? E eu queria saber qual foi o momento que você pensou em empreender de verdade, além do cortar cabelo. Bom, eu comecei na época como menor aprendiz, acho que muita gente não sabe disso, mas quando eu tinha 14 anos, eu fiz 14 anos, já fiz minha carteira de trabalho, e na época eu comecei a trabalhar na sequência como menor aprendiz na Havan. Então, o Luciano Hang já foi meu patrão. E na época, como menor aprendiz, eu trabalhava 4 horas por dia, fazia curso de quinta e sexta, então eu trabalhava de segunda a quarta, quinta e sexta era curso. E desde essa época a minha mentalidade era o quê? Por mais que eu era um CLT, tinha um limite, um teto ali, eu sempre via que eu precisava fazer a mais do que eu deveria. Então era muito comum, por exemplo, meus amigos que também era menor aprendiz naquela época, eles simplesmente ficava, como é que é aquele ditado? Ficavam morcegando, né? Uhum. Era os famosos morcego. Então eles davam nó no trabalho, eles faziam tudo menos o que de fato precisava. E eu já fazia o que precisava e sempre tentava entregar mais. Isso mudava alguma coisa no meu faturamento? Não mudava, porque CLT é sempre assim, quanto mais você trabalha ou menos, você vai ganhar a mesma coisa. Só que isso alimentava algo que na época era o que eu costumo falar que é além do faturamento. Que é o quê? O líder estava me vendo, o gerente estava me vendo. Então, essa visão que eles tinham sobre mim de fora refletia em algo benéfico lá na frente. Talvez uma promoção, talvez algo que, uma bonificação que eles fossem dar para mim, tudo isso através deles estar vendo que eu estava trabalhando mais. E eu acho que muitas das pessoas às vezes confundem isso, né? E acham que só porque ela tem um teto, ela não precisa fazer nada a mais. E é por isso que essa pessoa nunca eleva um nível, né? Porque ela sempre fica, né, limitada. Então, desde essa época, eu já tinha essa visão que eu precisava fazer algo a mais. Então, na época, eu trabalhei como menor aprendiz na Havan. Finalizou meu contrato, eu comecei a fazer estágio. Trabalhei em um call center durante 6 meses e também foi a mesma coisa. Lá a gente fechava acordo por ligação de pessoas que estavam com o nome negativado e eu também sempre buscando fazer a mais, não só o que era proposto. E isso já era um diferencial. E aí foi quando, nessa época, finalizou meu contrato no estágio, eu falei, se eles não me efetivarem, né, porque eu estava com 15 para 16 anos, eu vou fazer um curso de barbeiro. Já gostava, sempre fui muito vaidoso, gostava de cabelo, sobrancelha. Eu falei, eu preciso entrar nesse mundo. E eu falei, se eles não efetivarem, onde eu vou entrar para fazer o curso de barbeiro? Caramba, e a gente pensa que, tipo, começou na barbearia essa visão, né? E, Não, tipo, então já já é. vem de antes, de antes. Sempre tive esse lado de ver as coisas de forma diferente. Então, o que acontece? Na época, finalizou o contrato. E aí foi quando eu comecei a trabalhar com a barbearia de fato. Eu fiz o curso, isso foi em plena pandemia, 2020, o auge da pandemia, e estava lockdown fechado. Eu lembro que eu comecei o curso, a gente fez com as portas fechadas na época, não podia se reunir. E eu comecei esse curso em 2020, foi onde eu entendi que o universo era da barbearia. Até então eu achei que era só cortar, era uma coisa só, e quando eu entrei nesse universo eu vi como que era gigantesco. E aí o olho brilhou e eu vi que aquilo era o que eu queria para minha vida desde 2020. Caramba, velho. O cara com 22 Profunda, né? anos, mano, com Na época eu toda tava essa com jornada. 15 para 16 anos. Tava finalizando, tava finalizando o terceirão, se eu não me engano. Foi isso mesmo, tava finalizando o terceirão. Então tava com 16 para 17, na verdade. Você vê como que é a mentalidade, né? Muda tudo. Tipo, pode parecer, coach. Não, não é sobre isso, cara. Porque você tava terminando o terceiro ano com 15 para 16 anos. Sim.
Eu terminei o terceiro ano com mais de 20 anos. Por isso que às vezes a gente conversa, né? E eu falo, cara, eu queria ter essa mentalidade com a sua idade. Mas isso já leva a outra pergunta que eu gostaria de fazer, porque o erro, né? Isso foi um erro da minha parte e corri atrás do prejuízo. Mas o erro faz parte do processo É isso. e leva a gente a algum lugar. Qual foi o erro que você se lembra na sua jornada que fez você chegar onde você está hoje? Cara, falar sobre o erro, várias pessoas me perguntam sobre isso, né? O que que eu mudaria do passado, algo que eu errei, que eu não erraria de novo. E é o que eu acabei de te falar, eu sempre respondo a mesma coisa. Eu enxergo sempre o erro como uma fase do processo. Então, não tem como eu te pontuar um erro exatamente que eu fiz que mudou isso, ou que eu mudaria se eu voltasse atrás, porque eu enxergo tudo como, de fato, uma lição. Então, tudo que eu fiz, eu nem via como um erro, eu via sempre como um aprendizado. Então, acredito que essa seria a maior lição. Tudo que nós fazemos, por mais que de alguma forma seja errado, nós temos que pegar isso que foi errado e fazer nos levar num próximo nível, consertando aquilo. Então, de fato, eu acho que não sei te pontuar algo em específico que tenha sido um erro, mas talvez porque eu não tenha enxergado como um erro. Faz Uhum. sentido? Faz sentido, claro que, tipo assim, eu penso que, nossa, cara, errei, mas eu vou tirar uma lição disso. Exato. E teve diversas vezes que aconteceu dessa maneira de forma inconsciente eu não me permitia viver através daquele erro. Eu sempre buscava evoluir em cima daquilo. Então acho que isso acabou fazendo muita diferença na minha vida, né? Que bacana, cara. E o que que você acha que você tem de diferente que diversos profissionais não têm que te diferencia? Por isso que eles não se destacam. Vou falar para você, eu acho que de tudo, a intencionalidade. Eu sempre fui extremamente intencional antes, de forma inconsciente, e hoje de forma muito lógica. Então, tudo que eu faço é extremamente intencional. Por exemplo, hoje, nós aqui nesse bate-papo, a ideia foi o quê? Trazer um pouco de leveza, trazer um pouco de uma conversa descontraída, porque faz muito sentido com esse formato de conteúdo, né? Sim. Então, não fazia sentido a gente estar num ambiente como esse, eu estando, por exemplo, com uma roupa completa de alfaiataria, com um blazer, com uma camisa, porque eu ficaria muito rígido. Eu acabaria transmitindo uma imagem muito mais fechada. E a ideia aqui é justamente trazer um pouco mais de leveza. Então, por exemplo, a roupa que eu estou desconstruída, a cor, faz muito sentido tanto com o cenário quanto com o assunto. Então, essa intencionalidade eu acho que falta às vezes nas pessoas e faz com que elas não atinjam o próximo nível. Então, eu diria que de tudo é a intencionalidade. O cara, o cara é diferente. Na época, inclusive, eu acho que isso foi o que me diferenciou grandemente, foi porque assim, eu entendi cedo que para eu começar a ganhar mais dinheiro e me tornar mais relevante, eu precisava me tornar uma marca. Eu entendi isso, porque eu comecei a analisar as grandes empresas, eu comecei a analisar os grandes nomes artísticos e eu via que as pessoas, elas faziam questão de ser vistas como uma marca. E isso fez eu questionar e falar, não, então, se essas pessoas têm tanto sucesso, se essas pessoas ganham tanto dinheiro, na maioria das vezes eram as pessoas que eram vistas como uma marca. E aí foi quando eu, mesmo sendo só barbeiro, eu entendi que eu precisava me tornar uma marca. E aí foi quando, por exemplo, eu fiz um ensaio fotográfico, eu fiz uma logo com o meu nome, já para trazer essa identificação, essa ideologia da minha marca, e tudo isso foi fazendo com que eu fosse sendo visto de forma diferente. Então eu também fui intencional a esse ponto de mostrar que o Samuel Barbeiro não era só o Samuel Barbeiro, era o Samuel Ferreira, uma marca. E aí sim a barbearia vinha em segundo plano e fazia com que as pessoas me vissem de forma diferente. Então eu acredito muito que você ser intencional nesse nível, e mesmo que você seja um CLT em uma empresa, você também pode se tornar uma marca dentro daquela empresa. E isso é muito claro, quem domina isso sempre alcança mais resultados. Isso é muito da hora, cara, porque eu também falo muito sobre isso, né? Sobre marca. E uma marca, por exemplo, do tamanho da Coca-Cola, ela investe milhões, milhões e milhões Fato. para ter um rosto ali. E a gente tem o nosso rosto e a gente não trabalha essa marca em cima do nosso nome, né? O rosto em cima do nosso nome. Enquanto marcas que teoricamente não precisam, continuam fazendo isso, porque elas entendem que precisa no longo prazo. É isto. Tanto é que se você me fale de um refrigerante vermelho, a primeira coisa que você lembra, você vai lembrar da logo da Coca-Cola.
né? Uhum. Então, é sempre identificação. Me fala um banco roxo, você vai lembrar do Nubank. Então, tudo tem uma identificação, tudo tem uma ideologia por trás que as marcas fazem isso. E as pessoas até confundem porque elas acham que para se tornar uma marca, ela tem que ser uma empresa. E às vezes tem empresa que não é uma marca. Faz sentido? Com todo sentido. Tanto é que as maiores empresas que mais vendem as empresas que se tornam uma marca. É porque a empresa, ela não tem ideologia. A empresa é sobre números, a empresa é sobre métricas, é sobre dados. Agora, quando ela se torna uma marca, aí ela vira uma ideologia. E é isso que a gente traz para uma marca pessoal. A gente cria uma ideologia e a gente vende essa ideologia para o público. Então, isso faz total diferença. Sim, isso acaba levando um pouco pro branding, né? Exato. Que é o Uma das que, coisas mais importantes. que as pessoas vão pensar de você. É isso que faz a diferença. Eu bato muito nessa tecla. E brand, foi legal você falar sobre isso, né? Porque muita gente que não sabe nem o que é brand, né? E para quem está assistindo, às vezes nunca ouviu esse termo, só para falar de forma didática, brand é o que torna coisas parecidas desiguais, não é? Exatamente. Então, se coisas parecidas se tornam desiguais, muitas das vezes você não precisa de muito. Às vezes, o pouco que você diferencia já torna você totalmente diferente para algumas pessoas quando olhar pelo que você faz, o que você vende. Então, na época, olha o que eu fiz para me tornar um brand diferente na minha cidade, né? Eu era um barbeiro, teoricamente, na época, tinha começado a estudar visagismo. Isso já era algo diferente, porque na época visagismo não era um conceito que a galera sabia o que era. Então já era diferente. Isso já era um diferencial para mim, já era um formato de branding. Então só de eu estar fazendo visagismo, as pessoas já me viam diferente. Só que tinha muita gente ainda que não via isso como uma diferença, então só via eu como um barbeiro. O que eu comecei a fazer? Como eu já era um diferencial, por exemplo, o serviço que eu entregava era uma consultoria de imagem, então eu fazia uma análise com o cliente, que a gente mudava o cabelo, a gente mudava a barba, baseado na comunicação que ele queria passar e baseado em proporções estéticas, então a gente encontrava o que mais se adequava a ele. Só que eu não trabalhava só com cabelo e barba. Eu esqueci de citar um ponto que quando eu me formei em visagismo, eu fui para o lado da moda, então eu comecei a estudar moda, me formei em consultoria de imagem, e aí eu comecei a trabalhar com imagem no contexto geral. Então eu fazia personal stylist também, desde essa época, mesmo trabalhando só como barbeiro. E aí, o que eu comecei a fazer para diferenciar? Eu fui atrás de fechar parceria com clínica de estética, com loja de roupa, com ótica. E por que eu conseguia fechar essa parceria? Justamente porque eu conseguia mostrar que o meu serviço era diferente. Então fazia muito sentido, porque eu não era só um barbeiro. Quando eu chegava apresentando o que eu fazia, as pessoas viam que eu não era só mais um barbeiro. E aí, quando eu fechava uma parceria com uma clínica de estética, por exemplo, e eu postava a clínica de estética, aí a galera olhava aquilo e falava, caraca, o Samuel fechando parceria com clínica de estética. Então, isso era uma forma que eu usava para fortalecer o meu brand, que fazia com que as pessoas me vissem diferente, elas me vendo diferente, fazia com que eu tivesse mais valor. Então, elas aumentavam o meu real valor porque eu estava mostrando de forma diferente. Então, essa, na época, foi uma baita sacada que eu fiz e que deu muito certo. Que bacana. E uma dica para quem quer começar a trabalhar o branding e às vezes a pessoa não tem muito recurso e pensa que ela precisa de muito recurso para desenvolver um branding legal. Que dica você tem para dar? Eu vou falar uma coisa que eu desenvolvi ao longo da minha carreira e, inclusive, esse foi um dos maiores insights que eu tive quando eu li o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é o quê? Uma coisa é você falar sobre você mesmo. As pessoas veem isso, de certa forma, às vezes meio egocêntrico, às vezes meio arrogante. Então não soa legal você falar que você é bom, que você é inteligente, que você é isso, que você é aquilo. Por mais que você seja. Por mais que você seja, mas quando você fala, soa de uma forma diferente. Então o que eu comecei a fazer durante a minha carreira depois que eu entendi esse grande insight desse livro? E uma das melhores formas de você mostrar que de fato você é bom é mostrar que pessoas que de fato são boas estão confiando em você, estão confiando no seu trabalho. Então, por exemplo, o Igor me chamou para gravar hoje esse episódio aqui com ele. Eu não vou falar que eu sou bom e por isso que o Igor me chamou. Não, no meu Instagram eu falei, estou aqui hoje gravando com o Igor, que é um dos maiores filmmakers do Brasil. Quando eu mostro e quando eu engrandeço o Igor, isso faz com que as pessoas falem, pô, se o Igor é um baita filmmaker, se ele é um dos maiores do Brasil e o Samuel está com ele, então com certeza o Samuel também é bom. Ou seja, as pessoas julgam a minha presença contigo de uma forma muito maior, só porque eu falei que você é bom e não que eu sou bom.
Faz sentido? Claro, porque se eu não fosse bom, você não estaria comigo. Exatamente, você não ia confiar em trazer eu para falar sobre minha carreira contigo. Então, eu acho que a maior sacada é essa, é você tornar coisas que muitas das vezes nem são tão grandes, mas fazer com que essas coisas sejam vistas de forma grandiosa. E isso é muito fácil de fazer, porque a percepção é nós que criamos. A percepção é sempre nós que criamos, através das redes sociais. Se você quer mostrar para as pessoas que você é rico, mesmo que você é pobre, você consegue. Basta você postar que você está com um carrão, que você está num restaurante caro, às vezes você pegou dinheiro de agiota para ir no restaurante, às vezes o carro nem é seu, é do teu amigo, mas as pessoas vão olhar aquilo e vai achar que você é rico. Faz sentido? Então, se a gente tem essa percepção ao nosso favor, vamos fazer ela ser positiva, vamos trazer coisas verdadeiras e, consequentemente, a gente vai ter bastante resultado com isso, né? Muito bacana. E, cara, eu tenho uma pergunta para fazer sobre isso que eu não posso me esquecer, mas tá aqui. Guarda aí. Mas eu me lembro que eu acompanho você no Instagram faz bastante tempo, né? E eu me lembro que uma vez você falou, acho que no Story, que no início foi uma barreira para você a idade, passar credibilidade por causa da sua idade para as pessoas. E isso valida, para mim, na minha opinião, valida o conhecimento que você tem sobre posicionamento. Porque com a idade que você tinha, se esse era um desafio, como você descobriu a forma de contornar isso? Então, isso indica que você sabe o que você faz. Como é que foi? Fala um pouco sobre isso pra Baita gente. pergunta, hein? Tá destrinchando nas perguntas. Vamos lá. Na época, exatamente isso. Eu tinha 17 anos, por exemplo, cortando o cabelo. Pô, eu já tinha uma mentalidade avançada, só que as pessoas julgam pelo que elas veem. Isso é inevitável. É o cérebro humano, o inconsciente das pessoas sempre vai julgar nós a todo momento. Eu sempre falo isso. A gente é julgado a todo momento, então a gente tem que forçar esse julgamento a ser positivo. Quando eu não tinha conhecimento sobre isso, eu sofri essa consequência. Então, por exemplo, o cliente só percebia que de fato eu era um adolescente diferente quando ele conversava comigo. Até ele sentar na minha cadeira e cortar comigo, ele tinha a visão de que eu era só um menino qualquer cortando o cabelo. Já chegava daquele jeito, tipo, sei não, esse barbeiro aí. Sabe, aquela desconfiança, né? Aham. E isso me incomodava. Eu falei, cara, eu queria fazer questão de mostrar, não, eu vou mostrar que eu domino mesmo, eu vou mostrar que eu sou bom. Eu conseguia, só que eu forçava muito mais, porque eu tinha que falar muito mais, eu tinha que se apresentar de uma forma totalmente diferente. E aí isso fazia com que eu gastasse mais energia para convencer aquele cara que de fato eu era diferente de outras pessoas com 17, 16 anos. Então o que que eu comecei a perceber? Que as pessoas me julgavam através da imagem. Por quê? Eu tinha 17 anos, eu me vestia totalmente streetwear, né? Eu falava de uma forma com linguajar mais adolescente, né? Algo mais despojado, e isso fazia com que só reforçasse a ideia que eles tinham sobre mim. E aí foi quando eu entendi a maior sacada, que menino se veste como quer e homem se veste como precisa. Nossa, cara, que da hora. E aí foi quando eu comecei a ser intencional até na forma de eu me vestir. Porque eu falei, bom, se eu quero que ele me veja diferente, eu preciso ser diferente. Eu preciso forçar esse julgamento dele ser diferente. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a mudar a forma que eu me vestia, comecei a mudar a forma que eu me apresentava, a forma que eu falava. E aí sim, quando o cliente chegava para acordar comigo a primeira vez, aí ele sentia a credibilidade logo de primeira. Porque ele via que, de fato, mesmo eu sendo uma pessoa nova, eu transparecia ser uma pessoa mais velha. E a pessoa mais velha, de natureza, passa mais credibilidade. Então, através disso, eu comecei a conseguir conquistar essa confiança dos clientes, de pessoas novas que me conheciam, tudo através da aparência. Então, é o que eu falo, a gente vai ser julgado a todo momento. A diferença é se você vai fazer essa pessoa te julgar de forma positiva ou negativa. E, como eu disse, a percepção quem cria é nós mesmos. Muito bacana, muito bacana. E não esqueci da pergunta pela primeira vez. Tem ainda, né? Eu tenho um cliente de barbearia e eu consigo ver, porque eu tenho que saber sobre o mercado para entregar qualidade para o meu cliente. Eu Uhum. estudo o mercado do cliente que eu atendo. E ainda o visagismo, ele ainda tem uma certa rejeição de alguns barbeiros e tem um tabu ainda, Sim. tem um certo preconceito. E você e mais alguns barbeiros têm um movimento que está mudando isso, né? Como é que você lida com as pessoas que não entendem e criticam, que as pessoas criticam tudo que elas não entendem, Sim. né? E como que você lida com isso?
Cara, pra mim é super tranquilo, na verdade, eu tenho uma inteligência emocional quanto a isso bem equilibrada. Então, o que que acontece? Tudo que gera muito movimento divide muita opinião. Uhum. Isso é para qualquer nicho, para qualquer área, tudo que gera movimento vai gerar divisão de opinião. Então, a visão que eles têm sobre o visagismo, a visão que as pessoas às vezes têm sobre o meu trabalho, tá tudo bem, porque cada um tem uma percepção, Sim. entendeu? Vai ter pessoa que ao longo do tempo vai conhecendo, vai mudando essa percepção e tem outros que não conseguem mudar e tá tudo bem, porque cada um tem uma opinião sobre isso. O fato é que muitas pessoas julgam sem saber de fato e sem estudar de fato o que elas estão julgando. Eu acho que esse é um dos maiores problemas. A maioria das pessoas, às vezes, quando vê algo na internet, elas simplesmente tomam aquilo como verdade absoluta e elas não vão atrás para saber se de fato aquilo é verdade ou não. E aí ela fica com uma opinião totalmente negativa. Não é à toa que já teve diversos alunos, às vezes, que eu formei, que chegava para mim a primeira vez, da primeira aula que a gente tinha, eles falavam, Samuel, que é isso? O que é esse nível de conhecimento? Eu não fazia ideia que se tratava disso. Mas por quê? As pessoas vêm de uma forma superficial, então as pessoas não vão atrás para saber mais. E eu acredito que isso é um ponto importante que você citou, porque às vezes até os próprios profissionais que são visagistas, eles não conseguem mostrar da melhor maneira o visagismo. Eles mesmos não conseguem mostrar, e aí eles ficam bravos que as pessoas estão falando mal de visagismo, mas é porque eles mesmos fazem errado, né, muitas das vezes. Então, por exemplo, visagismo, para quem sabe, para quem conhece, sabe que não é só sobre cabelo. Esse sofá aqui, por exemplo, ele tem uma simbologia por trás. Esse sofá, ele tem linhas mais curvas, a cor dele cinza, tudo isso tem uma simbologia. Por exemplo, ele é muito mais aconchegante, ele passa muito mais tranquilidade, muito mais suavidade por conta das linhas curvas e por conta da cor mais clara. Isso é uma simbologia, isso é visagismo. Se esse sofá fosse extremamente quadrado, ele traria uma sensação mais rígida. Faz sentido? Sim. Ele traria uma sensação mais fechada, seria um pouco mais presença. Esse sofá dá vontade de eu sentar nele, a primeira coisa a fazer é relaxar. Por quê? A simbologia que traz com o meu olhar é algo mais suave, algo mais tranquilo. Se fosse um sofá mais quadrado, talvez a minha presença, eu sentaria nele jamais assim, ó. Porque ele não traz tanto aconchego. Isso é visagismo. Faz sentido? Então não é só sobre cabelo. Só que se visagismo não é só sobre cabelo e quem é visagista só mostra cabelo, o que que acontece? As pessoas vão achar que é só sobre cabelo. E é o que acontece hoje. Faz sentido? Sim, e cabelo, muitos barbeiros sabem cortar, né? Exato. Técnica todo mundo sabe. Hoje qualquer barbeiro é muito bom. Então hoje o que diferencia não é a técnica, né? Vamos falar de marketing. É um assunto que eu gosto muito, porque marketing, no geral, né? Digamos assim, virou fazer vídeo e postar, fazer post estático ali, às vezes no Canva, independente, e postar, né? E eu tenho uma pergunta muito, 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 muito séria. Ai, 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 hein? Ó a polêmica, cara. Muito séria. E muito se fala sobre estratégia. Hoje em dia a pessoa chega ali, fez um perfil, aprendeu a fazer um vídeo, filmar alguma coisa, vou usar o meu exemplo, e coloca ali no perfil estrategista, Uhum. né? E você é estrategista De de posicionamento. posicionamento. Como é essa estratégia? O que você trabalha na estratégia do seu cliente, por exemplo? Qual que é o objetivo e como funciona? Vamos lá. Muito se fala de estratégia e nem todo mundo é estratégico. Isso é fato. E marketing, eu sempre falo sobre isso. Marketing atrai, mas não é o marketing que vende. Uhum. Marketing atrai e posicionamento vende. Faz sentido? Por quê? Como assim, Samuel? Marketing é tudo que a gente usa para atrair pessoas. Então, vai desde um conteúdo gratuito que você fez, até uma indicação que você falou, ó, se você me indicar um amigo seu, eu vou te dar isso e ele vai receber isso. Isso é uma forma de marketing, né? Uhum. Você usa um tráfego pago, você pode fazer um outdoor na cidade, tudo que você faz para atrair pessoas é marketing. Só que as pessoas são atraídas, muitas das vezes já aconteceu isso com nós, das pessoas de fato conseguir atrair a nossa atenção e nós não compramos. Por quê? Porque não tinha posicionamento suficiente para fechar essa venda. Então, marketing atrai. O que vai fazer encantar esse cliente? Essa é uma pergunta importante, tem que fazer esse questionamento. Como que eu vou encantar esse cliente que está sendo atraído pela minha marca? E é aí que a gente trabalha o quê? O branding. Brand é o que faz o cliente ou o lead ser encantado. Quando ele for encantado, aí começa o poder de decisão de compra. Aí ele decide, será que eu compro ou não? Será que eu preciso ou não? E o que vai definir se ele realmente vai comprar ou não é o quê?
Posicionamento. Então, nós usamos o marketing para atrair, nós usamos o branding para encantar e o posicionamento para converter. Esse é o funil de estratégia. E como que a gente vai definir... Desculpa, repete aí para o pessoal anotar. Anota isso aí de novo. Vamos lá. Marketing atrai, branding encanta e posicionamento converte. Oh. Então, esse funil é o funil que você tem que trazer para a sua marca. Você fala, tá, tô atraindo, mas como que eu vou encantar esse cliente? E aí a gente olha, pô, será que a sua bio está encantando? Será que a sua foto de perfil está encantando? Será que o seu feed está encantando? E quando a gente fala de encantar, não é aquele feed bonitinho, até porque o feed bonitinho, ele não vende, tá? Já esquece, você deixar feed alinhado, arte no Canva, não vende. Pode vender? Pode, mas não vai vender o máximo de vendas possível. Então, isso que você usa de estratégia para, de fato, ver se está encantando ou não, é extremamente importante, esse questionamento. Será que o meu perfil, de fato, está encantando esse cliente? Será que a forma que eu estou falando encanta de verdade? Porque se não tiver, é um momento de reflexão que você faz e começa a mudar estratégias. E aí o posicionamento é o que vai, de fato, consolidar isso que você está vendendo. Né? E as pessoas estão muito preocupadas em viralizar, né? Ao invés de preparar o perfil para receber o cliente. Isso é o que mais frustra as pessoas. Elas acham que o que de fato faz elas venderem, elas ter mais seguidores, elas viralizar a todo custo, e na verdade não é sobre isso. Até porque tem muita pessoa que é viralizada e não vende. Tem muita pessoa que vocês veem que tem diversos seguidores e não vende nem um terço do que eu vendo, por exemplo. Por quê? Posicionamento. Não é à toa que teve diversos, como é que fala? Comediantes do stand-up que foram fazer lançamentos de curso e os lançamentos foram um fracasso. Por quê? O posicionamento deles não estava qualificado para quem eles estavam atingindo. Sim, tem o Whindersson Nunes lançou um curso que não vendeu legal, né? Tem uma influenciadora, vou colocar o nome Então, um dela. detalhe, por exemplo, do Whindersson que citou. Faz sentido o Whindersson não ter vendido por conta do posicionamento? O posicionamento dele era ruim? Não, o posicionamento dele era bom para a audiência que ele falava, mas para outro determinado assunto e o outro determinado venda. Certo? Outro tipo de venda. Como ele foi para um outro lado do infoproduto, por exemplo, talvez a forma que ele se comunicava e para o público que ele estava se comunicando não era coerente. Por isso que não foi boas vendas. Ou seja, ele teria que ter mudado as estratégias de posicionamento. Sim, basicamente, complementando o que você disse, o Whindersson Nunes, o posicionamento dele era fazer as pessoas rirem e não vender, não fazer as pessoas que eles faziam rir, fazer outras pessoas rirem. Exatamente. Eu te faço rir, mas agora eu vou querer te ensinar a fazer outras pessoas rirem? Não era isso, não estava alinhado. E esse é um dos maiores erros das pessoas. Inclusive, você perguntou, né? O que você trabalha com seus clientes sobre estratégia. E existe um ponto aqui, que as pessoas erram. As pessoas sempre começam pelo como. E não é pelo como, é pelo quem. Quem você quer atingir? Porque baseado no quem, você entende o como. Quando você entende o quem, o como fica mais fácil. Então, as pessoas invertem isso e por isso que elas não conseguem extrair o máximo de potencial para vender. Então, as estratégias que eu faço com os meus clientes, que eu faço comigo, é sempre entender para quem. Quando eu entendo quem, eu começo a traçar as estratégias e isso fica muito mais fácil. Porque se você não entende quem é o seu público, você não vai conseguir traçar estratégias para atingir esse público. Você não vai conseguir traçar estratégias para atingir o máximo de potencial. E é aí que as pessoas perdem de vender. Muito bom. Você tem que entender quem é o público para você falar a língua dele. Exatamente. As pessoas acham que, por exemplo, oratória. Oratória é só você falar bem, você falar com a pontuação correta, com as vírgulas. Mas às vezes, se você falar dessa maneira, você não se conecta com o seu público. Não é à toa que vocês veem a Virgínia vendendo tanto. E aí as pessoas falam, meu Deus, a Virgínia tem coisas que ela fala tudo errado. Isso que faz ela vender. Por quê? Faz sentido com o público dela. Entende? Faz sentido com o público dela, faz sentido com quem ela quer atingir. E aí, se ela falasse toda certinha, toda engessada, isso não conectaria o suficiente. Consequentemente, ela não venderia o tanto que ela vende. Legal, cara. A gente ainda dentro desse contexto, vou fazer uma pergunta aqui que... Vamos ver como é que você vai responder essa pergunta aí. Vamos lá. Estar bem vestido ou bem posicionado? Estar bem vestido ou estar bem posicionado? Sim. Estar bem posicionado. Porque o bem vestido depende do que a gente acabou de falar. Então é primeiro o quem para depois o como. O que é estar bem vestido? Talvez a minha roupa aqui, hoje eu me considere estar bem vestido.
mas talvez uma pessoa vai assistir esse vídeo e vai falar, nossa, que roupa é essa que ele tá? Por quê? Essa pessoa não é o quê? Não é o seu público. Não é o meu quem. Então, o meu como não está coerente com quem está vendo. Agora, talvez vai ter pessoas que vão olhar e falar, caraca, olha o nível que esse cara está vestido. Olha o nível da postura desse cara. Esse é o meu quem. E aí é ele que provavelmente vai comprar de mim. Então você precisa estar bem posicionado e não bem vestido. Caraca, é isso aí, cara. Você é muito fera. Vamos falar de produção de conteúdo, tá? Hoje, muitos empreendedores, eles se viram como pode, né? Como dá na produção de conteúdo, porque eles têm que gerir a empresa deles, Sim. quando se trata do CNPJ, e eles têm também que trabalhar uma coisa que ele não entende, que é a internet. Não é todo mundo que entende como funciona a internet. E nem todo mundo pode colocar alguém para cuidar dessa parte. Como foi para você, tipo, entender como a internet funciona e trazer tudo isso que você sabe para a internet de forma que as pessoas te achem interessante? Interessante ouvir esse cara. Como é que foi esse processo? Bom, eu acho que nem tudo vai ser fácil no começo. Então, essa questão que você falou de, pô, a pessoa tem que gerir uma empresa, tem que gerir pessoas, tem que ir atrás de resultado, nem sempre é fácil, né? Então, de fato, não é um processo que vai ser mil maravilhas, às vezes vai ser difícil, vai ser doloroso, mas infelizmente você vai ter que ir atrás. Aí tem uma outra questão, né? Que eu aprendi com o Pablo Marçal. Quando você não sabe o como, você procura o quê? O quem. Então, mais cedo a gente falou, primeiro você tem que entender o quem para depois o como. Agora é o contrário. Quando você não sabe o como, você procura o quem. E é nesse momento que às vezes as pessoas acabam negligenciando, porque ela fala, bom, eu sei que eu preciso ir pro digital, eu Sim. preciso produzir mais conteúdo. Aí ela acha que só ela que vai ter que começar a gravar, ela que vai ter que editar. É nesse momento que ela procura o Igor, por exemplo, para filmar ela, para filmar a empresa dela. E quando jogar no digital, isso vai ser o maior diferencial. É por esse motivo que a pessoa procura o Samuel, para o Samuel criar as estratégias, certo? Fazer o raio-x da empresa dela e entender aonde que eu consigo diferenciar a marca. Então, quando você não sabe o como, você procura o quem. Agora, se você tiver um espaço para fazer o como, eu recomendo que você faça, independente. Porque na época que eu comecei, também não era fácil, né? É claro que tem uma grande diferença de algumas pessoas para as outras, né? Cada um vai ter que se adequar à sua realidade. Mas, por exemplo, eu começava a trabalhar às 9 horas da manhã e trabalhava, por exemplo, até às 8 da noite. Cara, era cansativo. Era o dia inteiro cortando o cabelo. Como que eu produzia conteúdo, né? Isso é algo que, se a gente não levar a sério, a gente vai negligenciar. Só que se a gente negligencia, o nosso resultado vai ser sempre igual. E eu vou falar uma coisa que virou a minha chave na época. Eu fui num evento que se chama Protagon, o evento do Ender Carvalho. Esse evento, ele trabalha todas as crenças limitantes, inteligência emocional, e lá foi um evento que me destravou completamente, né? Eu já estava produzindo e gerando bastante resultado nessa época, mas eu já tinha chegado num certo ponto que eu tinha dado uma estagnada. Eu poderia mais e não avançava, né? E eu lembro que começou o ano de 2024 e eu falei bem assim, esse ano vai ser o ano de produzir conteúdo. Esse ano vai ser o ano que eu vou destravar, né? Igual eu disse, eu já estava gerando resultado, já estava legal, só que eu sabia que não era o máximo de potencial. E aí eu falei, não, mas para eu começar a gravar mais conteúdo, eu preciso comprar um cenário de iluminação, né? É o famoso esperando o cenário perfeito. Eu aqui com esse projeto. Exatamente. Você começou, não, eu vou fazer, quero fazer, aí, mas preciso disso, preciso daquilo, às vezes não preciso. E aí, na época, era exatamente isso. Eu só precisava começar a gravar, mas eu falei, não, eu preciso de um cenário de iluminação. Aí fui lá e comprei um cenário de iluminação. Investi na época uns R$ 1.500. Comprei o cenário, não tirei da caixa. Ficou um mês na caixa esse cenário. Aí foi quando eu fui pro Protagon. Quando eu cheguei lá, eu entendi que o maior problema era eu mesmo. Então, eu estava procrastinando, eu estava colocando desculpa em coisas que não era para ter desculpas, coisas que só dependia de mim. E aí eu entendi aonde que eu estava errando, entendi os meus pontos limitantes. Quando eu voltei do evento, a chave mudou. Por quê? Quando eu saía do trabalho antigamente, que eu saía 8 horas, chegava em casa, por exemplo, 8h30, cansado, destruído, eu falava, não, pô, amanhã eu gravo. Aí ia deitar, isso começou a mudar. Depois do Protagon, eu chegava em casa,
Chegava 8, 9 horas em casa, falava, não, hoje eu tenho que gravar. Chegava em casa à meia-noite, se eu tivesse que gravar, eu montava todo o cenário e ia gravar. E foi através desse destravamento que eu conseguia ter mais resultado, que eu comecei a parar de dar desculpa e comecei a fazer. Então, muitas das vezes é o que eu falei, cada um vai ter uma realidade, cada um vai ter que se adequar à realidade. Mas não existe essa de não ter tempo, só existe o que você não dá prioridade. Às vezes você tem empresa para gerir, você tem pessoas para gerir, é difícil, mas tira um tempo, começa a usar intervalos, começa a usar o tempo que você tem para você começar a produzir. Agora, se você fala, não, realmente eu não tenho esse tempo, aí você procura quem? Aí você procura pessoas que vai otimizar o seu tempo e vai gerar mais resultados. Sim, isso é muito bacana falando sobre tempo, porque inclusive é um ponto central aqui desse projeto é mostrar as diferentes realidades dos empreendedores, né? Nem todo mundo tem as mesmas 24 horas. Isso aí é um fato que não... Tipo, teoricamente, as pessoas colocaram aí que todo mundo tem as mesmas 24 horas. Não Mas vou tem... discordar de você. Vai, por quê? Discorda. Agora sim, é debate. Eu vou discordar Isso é muito legal, por quê? isso é muito legal. A gente pode discordar, cara, e viver em paz. Exato. Não, vou discordar porque assim, ó. Eu entendo essa questão de nem todo mundo tem as 24 horas. Porque, por exemplo, imagina uma pessoa que já está bem sucedida, né? Ela sai de casa, ela vai sair numa Mercedes dela, ela vai para o trabalho, vai gastar 20 minutos. E aí, ela tá chegando na empresa, né? Uhum. Ele é o CEO, por exemplo, da empresa. Então, Sim. ele chegou na empresa, pô, nem se compara o tempo de 20 minutos que ele demorou para chegar na empresa. Tá. Aí tem um funcionário dele que demorou 2 horas para chegar. Sim. Certo? Ele é o CLT dessa empresa. Então, não, já começa por aí, o tempo já é diferente. Só que daí eu já penso o seguinte, como que essa pessoa usa as 2 horas a favor dela? Digamos que essa pessoa vai de ônibus. Uhum. O que ela está fazendo no ônibus? Porque eu lembro que na época que eu andava muito de ônibus quando eu era adolescente, a minha cabeça era o quê? Eu ia lendo livro, eu ia assistindo séries, filmes que elevavam o meu nível para eu aprender. Naquela época não tinha podcast, mas eu ia atrás, por exemplo, de vídeo de Flávio Augusto para começar a assistir as coisas que ele tinha, que ele fazia diferente, assistir entrevistas com pessoas que já tinham chegado no topo. Por quê? A minha ideia era o quê? Cara, elevar o meu nível. Sim. Eu preciso achar uma outra forma de ganhar mais dinheiro. Então, eu vejo dessa maneira. Então, por exemplo, a pessoa está gastando essas 2 horas de tempo como? Uhum. Faz sentido ou não? Faz sentido, entre aspas, vamos lá. Reforça a tua ideia. Por que as pessoas, nem todos têm as mesmas 24 horas? Como que eu vou te explicar isso? Por exemplo, beleza, vamos usar o seu exemplo da pessoa que está dentro do ônibus, Exato. que aí não é a pessoa que está empreendendo. Não é a pessoa que está empreendendo, né? Mas vamos falar do empreendedor. Ela leva 2 horas para ir até a empresa dela, né? E ela precisa gravar conteúdo. Então, Sim. são 4 horas que ela perde dentro do ônibus que ela não consegue gravar um conteúdo para a empresa dela. Então, ela já perdeu 4 horas que, no caso, o empreendedor que chega mais rápido, ele tem 20. Você entendeu? Sim. Faz sentido? Faz sentido. Faz sentido. Então, ela já Faz perdeu sentido. 4 horas. Então, Sim. poxa, eu preciso gravar conteúdo para minha empresa. Mas ela leva 2 horas para chegar... Isso daí a gente já não fala da pessoa que é o CLT dessa empresa. Não, É uma pessoa que é empreendedora mesmo. um empreendedor. Legal. É um empreendedor. Por Vamos lá. exemplo, Mas ela leva 2 horas de ônibus? 2 horas de ônibus para ir para a empresa dela, 2 horas para voltar, Legal. por exemplo. Ela já perdeu aí 4 horas do dia dela, Uhum. certo? CLT, óbvio, esse exemplo que você citou é perfeito. Eu também fiz muito isso quando ia trabalhar de ônibus, eu estava ouvindo podcast porque eu não posso ler no ônibus, por exemplo, que eu... Perde a atenção. Não, fico zonzo, né? Fico lelé. Mas ouvia podcasts. Isso é muito válido para o cara que quer desenvolver. Mas para o empreendedor e até para o CLT, cara, a depender de outras questões, não nessa, mas em outras questões, o CLT também ele não tem as mesmas 24 horas que um empresário, na maioria das vezes. Por exemplo, o empresário, ele pode pagar uma babá para ficar com os filhos dele, e às vezes o CLT não pode. E aí chega em casa, ele tem que cuidar. Mas ele pode, enquanto ele está no ônibus, ele pode aprender a achar novas formas de fonte de renda. Sim. A fonte de renda que ele tira fora, ele poderia pagar a babá. Faz sentido? Faz. Ó, porque qualquer questão, vamos lá. Vamos lá, não, nós estamos debatendo agora. Isso. Ó, a pessoa, você falou do empreendedor, por exemplo, que não tem, né, as mesmas horas, e ele vai de ônibus, gasta 2 para ir, 2 para voltar. Sim. Cara, é impossível que esse cara vai trabalhar de madrugada. Vai dormir de madrugada. Pode ser que sim, mas pode ser que não. O que eu faria na minha visão? Por exemplo, se fosse eu nesse momento.
Eu usaria essas 2 horas para ir, 2 horas para voltar, para criar estratégia de conteúdo. Otimizar o meu tempo. Sim. Então, eu ia otimizar o meu tempo produzindo estratégias de criação de conteúdo para quando eu tivesse qualquer tempo livre, por exemplo, até a hora que eu chegar em casa já estar cansado, mas eu ia usar esse tempo de forma otimizada para gravar. Concordo. Mas aí é que tá. Por isso, de novo, você tá falando, concordando comigo, Sim. entre aspas. Porque se você vai chegar em casa cansado e vai gravar, o empresário que ele tem a vida mais fácil, digamos assim, que ele já tá em outro nível, né? Sim. Digamos assim, ele vai dormir. Então, no outro dia... Mas isso que eu falo. Por que eu não gosto exatamente desse termo? Porque as pessoas entram numa zona de conforto por conta desse termo. Claro Sacou? que sim. As pessoas usam isso como desculpa. Eu já vi Não. muitas pessoas falar isso. Essa não é a questão, né? Não é a questão, tipo, passar a mão na cabeça, não. Por exemplo, vou usar o meu exemplo, né? Eu não gravo conteúdo, eu uso a desculpa que eu não tenho tempo. É sempre assim. Mas eu tenho É a falta tempo. de prioridade. Mas eu tenho tempo, entendeu? A ideia aqui não é dar uma muleta pra vítima. Exato. Não é dar uma muleta pra vítima. É fazer as pessoas entenderem que a realidade delas não é igual a outra. Então, por quê? O que acontece muito hoje, Samuel? É a comparação. Eu olho o Samuel e aí eu vejo o Samuel produzir conteúdo, inclusive, muito bacana, que você grava conteúdo lá fora, cara. Não sei se é lá fora no seu salão, lá que você trabalha. Lá, às vezes eu tenho um intervalo ou outro, eu subo, gravo no lounge e depois edito, posto. Bom, entendeu? Se eu não tenho tempo, hoje, por exemplo, hoje eu tenho uma equipe para mim, né? Hoje a gente tem uma equipe com mais ou menos 10 pessoas. Então, eu mando para a equipe, eles editam, eles postam depois, entendeu? Se eu não, como eu gosto disso, então gravo, eu edito e já posto. Senão eu mando para eles. No início era só eu, né? Sim. Eu sempre falo que no início é tudo um. Então, no início eu que gravava, eu que editava e então isso é muito bom. E eu tenho visto, e por causa disso que eu vi, eu falei, cara, eu vou fazer assim, velho. Eu vou andar com a câmera na mochila, o tempo que eu tiver, ligo a câmera e gravo. Esse debate, eu gosto muito de debater, cara. As pessoas debatem muito sobre política e eu acho que é válido e dá para debater e viver em paz. Discordar e viver em paz. E no fim das contas a gente concorda. Só tô debatendo em paz porque você é maior que eu e é mais forte. Então, que não vou assumir essa bronca. Mas no fim das contas a gente concorda. O que você faz nas suas 24 horas não é o que eu faço nas minhas 24 Exato. horas. Mas a ideia é trazer ferramentas, inclusive se você quiser dar uma dica aí, ferramentas para as pessoas que têm menos tempo, entre aspas, gravar conteúdo. Como é que é? Porque a sua rotina é corrida. Pra gente estar aqui hoje foi uma luta. Foi alguns encaixes. Antes de trazer essa estratégia de como as pessoas podem otimizar o tempo delas e produzir mais, isso que você falou da comparação é muito importante. Por quê? Eu sempre falo sobre isso, e foi algo que eu desenvolvi ao longo da minha carreira. Existem 2 níveis de pensamento. O primeiro nível de pensamento é o nível 1, certo? Qual que é esse nível 1? É você olhar uma pessoa que tem muito dinheiro na rua, a pessoa passou com uma Porsche, passou com uma Ferrari, você olha aquela pessoa e fala, caraca, que carrão que essa pessoa tem. Nossa, olha essa Ferrari, olha essa Porsche. Caraca, olha a roupa que essa pessoa está usando. Esse é o primeiro nível de pensamento, é o nível 1. Só que muitas das vezes as pessoas só pensam com o nível 1. E o nível 1 não é o que te leva para o próximo nível. Sabe o que te leva para o próximo nível? O nível 2 de pensamento, que é você olhar aquela mesma pessoa que tem muito dinheiro e olhar para ela e falar, o que essa pessoa fez para ter essa Porsche? O que essa pessoa fez para ter essa Ferrari? O que essa pessoa fez para faturar o que ela fatura hoje? Quando você para de pensar com o nível 1 e pensa com o nível 2, você para de se comparar e começa a se questionar. O que eu posso fazer para atingir o resultado que aquela pessoa atinge? E foi isso que mudou a minha carreira, mudou a minha vida. Porque antes eu olhava pessoas que ganhavam muito dinheiro e eu pensava, o que eu posso... Na verdade, eu pensava assim, o que essa pessoa está fazendo? Nossa, ela deve estar fazendo isso, ela deve estar fazendo aquilo. Mas eu não me questionava. Então, quando eu parei e me questionei, eu falei, o que eu posso fazer para começar a ter os resultados que ela tem? Qual livro será que ela leu que está fazendo ela atingir esse resultado? Qual pessoas que ela está se conectando que está fazendo ela atingir esse próximo nível? Sim. E aí, quando eu entendi esse jogo, eu comecei a gerar mais resultado e comecei a me questionar mais e me comparar menos. Sim, muito bacana. Agora, falando de estratégia, que era o ponto principal. Como que a pessoa pode otimizar o tempo dela? Cara, hoje a gente tem uma ferramenta grandiosíssima que é o ChatGPT. Pede para o chat, eu trabalho tantas horas por dia, eu gasto tantas horas durante o meu trajeto e eu chego tal horário, eu quero que você me ajude a otimizar criando um roteiro de gravação e criando um cronograma
para eu produzir mais no digital? Escreve esse prompt aí para ver o que ele te entrega. O meu trabalho é tal, o meu contexto é tal e eu quero produzir tal coisa. Ele vai criar para você um cronograma durante, por exemplo, 30 dias para você postar durante 30 dias diversos formatos de conteúdo, de forma otimizada. Então, é você pegar a ferramenta que você tem a seu favor, de inteligência artificial, por exemplo, e usar isso para você produzir mais, né? E aí, como eu disse, você vai usando as brechas e intervalos que você tem para começar a produzir. E aí, uma dica que eu dou é você tirar um dia na semana para produzir tudo. Por exemplo, vamos lá, você trabalha de segunda a sexta ou de segunda a sábado, só tem o domingo disponível. Irmão, tira o domingo uma vez no mês e produz conteúdo para o mês inteiro. É muito fácil para fazer se você pegar para fazer. O difícil é você começar. Quando você começa, já era. Vamos falar sobre o tabu, que é finanças, e como que você lida com as finanças, né? Tipo, a gente, como eu falei lá, o exemplo de gerir a empresa, é muita coisa para fazer, cara, e às vezes o financeiro, a burocracia não é o forte de muita gente. E como que você lida com isso? Com a questão financeira, para não se perder, para não gastar mais do que deve, enfim. Cara, eu acredito que um dos principais pilares, primeira coisa que muito empreendedor peca nessa hora, e é manter a mesma conta PJ com a conta PF. Hoje, por exemplo, tem diversos aplicativos que ajudam nisso. Cara, tem um aplicativo hoje que você gastou, você manda no áudio na hora pro aplicativo, ele já coloca numa planilha. Tem o Mobius, um aplicativo muito bom, vocês conhecem. O que eu conheço é o Meu Assessor, alguma coisa assim. Ou Minha Assessoria, alguma coisa assim. É meu assessor, já Então, você você gastei R$2,50 aqui numa bala. Você fala isso para ele e já coloca na planilha. Viu, acabei de gastar R$10, ele coloca na planilha. Porque às vezes as pessoas se perdem nos mínimos gastos, né? Então isso é bem complicado. E é claro que conforme você vai crescendo, conforme você vai faturando, os gastos vai sempre aumentando, né? Então o custo vai ficando cada vez maior e é por isso que você tem que cuidar para não se perder. Mas aí entra num outro porém, por exemplo, a minha habilidade é com humanas, não com exatas. Então eu não sou o cara para... Eu tenho controle sim, né? Financeiro, eu sempre tive um controle maior. Eu tive que controlar muito porque eu sou uma pessoa muito mais impulsiva. Então o que mais me pega na impulsividade é roupa. Por exemplo, pô, eu vi uma roupa, às vezes eu nem sei se eu preciso daquilo, já vou e compro. Então, aí que a gente tem que cuidar, né? Então eu já me controlei muito, já aprendi a controlar isso, mas isso é uma questão que é o que eu falei, quando você não sabe o como, você procura o quem. Então, às vezes, cara, é você pagar para uma finança, você pagar para uma contabilidade melhor, que vai tomar conta disso, vai gastar mais, é o preço que se paga, é o custo a mais que você vai ter. Mas esse custo a mais, talvez, é o custo que você vai ter para alavancar. Às vezes você não gasta com isso porque você fala, não, eu contratar uma contabilidade que vai cuidar da minha conta vai fazer com que o meu custo aumente demais. Só que daí esse custo que aumentaria, você gasta com coisas totalmente nada a ver. Gasta com coisas totalmente supérfluas, né? Então, primeiro passo é você conseguir separar sua conta PF do PJ. Não quero contratar uma contabilidade, não tem problema. O que você precisa é ter planilha, ter controle. Se você não manja de Excel, eu manjo pouco, não manjo muito não. Aí você vai para aplicativo. Hoje tem diversos aplicativos que te ajudam nisso, né? Muito bacana, bacana. A gente está caminhando para o final e eu quero te fazer uma pergunta que foi a pergunta mais difícil que já me fizeram. E, coincidentemente, eu tinha a sua idade quando o cara me fez essa pergunta. Quem é o Samuel? Quem é você? Não Samuel Ferreira. Quem é você? Bom, o Samuel é o cara que, desde criança, sempre teve uma habilidade natural, que era a habilidade da persuasão. Desde criança. Eu lembro que uma das maiores reclamações que a minha mãe recebia, às vezes, dos professores, era que eu era o primeiro a terminar, né, as lições. Eu era muito inteligente de natureza, assim, até porque eu fui diagnosticado depois de grande, que eu tinha um TDAH grau 2, e fez muito sentido na minha vida desde quando eu era criança, né? Então eu tinha muitas habilidades naturais, que o principal era a persuasão, por exemplo, que eu terminava, os meus amigos não tinham terminado e eu fazia todo mundo ficar conversando comigo, né? Isso era uma habilidade de natureza que eu fui desenvolvendo ao longo que eu fui crescendo. Então hoje isso, para minha carreira, para o meu nicho, é extremamente positivo, né? A influência que eu consigo trazer. Mas basicamente, o Samuel, ele é esse cara que tem diversas habilidades naturais, por conta, às vezes, até de um transtorno, que a gente descobriu ao longo do tempo, mas que a gente conseguiu fazer com que esse transtorno se tornasse algo positivo. O Samuel é o cara que tem um coração ensinável, então se tem uma coisa que eu gosto de aprender. Eu sempre falo sobre isso, que eu gosto do desconforto, né? Então eu gosto de estar em lugares que me deixam desconfortável, eu gosto de estar em lugares que eu sou
o menos inteligente, eu sou o mais burro, eu gosto de estar em lugares que eu sou mais pobre, porque eu sei que sempre tem algo para eu aprender. Então, eu acredito que ter esse coração ensinável é algo extremamente positivo, porque não faz você não perder a sua essência. Porque quando você chega num ponto que você acha que você sabe tudo, que você domina tudo, você já não tem mais um coração ensinável. Então você chegou no seu E limite. você para de crescer, né? Você para de crescer porque você acha que você é tudo. E a partir do momento que você acha que você é tudo, você se torna nada. Então eu acredito que esse coração ensinável que eu tenho é algo que me mantém em pé, me mantém sempre lembrando da minha essência, e tem algo que eu aprendi ao longo da minha carreira, que inclusive em uma mentoria que eu estava uma vez com o Flávio Augusto, eu aprendi que para você não se perder na sua essência, você precisa sempre lembrar da onde você veio e não aonde você está. Quando você entende onde você estava, isso faz com que você sempre veja isso como superação, veja sempre como uma construção, e aí você não se prende naquele momento atual. Então isso faz com que você sempre se mantenha aquela essência de sempre, na humildade, sempre sabendo que tem pessoas acima de você, que agrega mais que você, e às vezes até uma pessoa que, entre aspas, está abaixo que você, sempre vai ter algo para te ensinar. Isso é o mais importante. Então, acredito que, de tudo, isso se resumiria, né, o Samuel. A Que gente sempre massa. tem pontos negativos, né, mas como eu disse, esses pontos negativos a gente sempre vê como aprendizado. Então, você não pode se apegar nos pontos negativos. Você tem que entender quais são os seus pontos limitantes, né, quais são os seus pontos que você precisa melhorar e, em cima disso, você alavancar. Você tá doido, muito bom, muito bom. Essa foi uma pergunta difícil demais para mim e foi uma pergunta que me fez crescer, né? E refletir sobre isso. Sim, o cara me perguntou, eu travei, cara. O cara me perguntou, quem é você? Um grande líder que eu tive, ele chegou e bateu no meu peito assim, falou, quem é você? Eu falei, como assim? E aí ele falou, não, eu quero saber quem é você, o que é que você pensa sobre você? Porque a gente é muito bom em falar sobre o outro, né? Exato. Em apontar o dedo pro outro, mas a gente não sabe quem a gente é na maioria das Exato. vezes. Muito bacana. E eu sou o cara que diversas vezes eu tive que me auto-questionar para isso, né? Então, quando eu comecei a estudar sobre visagismo, eu comecei a estudar mais sobre psicologia, e um dos principais temas que mais eu aprofundei foi em comportamento humano. E o primeiro passo para a gente entender sobre o comportamento humano é entender sobre nós mesmos. Então, quando eu comecei a estudar e comecei a entender melhor sobre mim, eu comecei a desenvolver cada vez mais, né? E comecei a crescer cada vez mais, porque eu entendi justamente isso. Quais eram os meus pontos negativos, qual eram os meus pontos limitantes, né? E aí os pontos positivos a gente pega e só potencializa. Os pontos negativos a gente melhora, né? Então, quando eu tive esse ensinamento, quando eu consegui saber mais sobre mim, eu consegui, de fato, ser uma pessoa melhor. E isso fez com que eu tivesse mais resultado. Que massa, que massa. Samuel, é isso. Brigadão, brigadão mesmo por ter aceitado o meu convite. Tamo junto, meu irmão. Eu que, como eu disse para você desde o início, eu fiquei extremamente lisonjeado. É um prazer estar contigo aqui. Acompanho e admiro muito o seu trabalho. Acredito que a tendência é você evoluir, crescer cada vez mais. E eu te vejo, por exemplo, como um João Mena da vida, cara. Que massa, Né? cara. Você é um cara que pode sim trazer muito mais a fundo, falando sobre posicionamento. O que você entrega no audiovisual é algo surreal, algo que eu nunca vi igual. Então eu tenho certeza Obrigado, que cara. a tendência é crescer cada vez mais. Já está gigante e vai ficar maior ainda, se Deus quiser. Que massa, um feedback desse de um cara que tá sempre em vários lugares com diversas pessoas. É muito, muito, muito bom de ouvir. Obrigado mesmo. E Tamo vou junto, deixar meu seu irmão. Instagram aqui pra galera te acompanhar, quem não te acompanha ainda, que talvez não é do nicho, porque mesmo não sendo do nicho, você tem muita coisa para ensinar para muita gente e vai estar aqui na descrição e também aparecendo aqui na tela o Instagram dele. Obrigadão, até o próximo. Valeu. Valeu, valeu.